People all over the world are united by a shared aspiration to live a healthy life. Helping people to live healthier and longer is the reason we exist. At Siemens Healthineers, we pioneer breakthroughs in healthcare for everyone, everywhere. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que nos ouve, hoje nós temos um tema especial com uma convidada muito especial, que é a Denise Eloy. Denise é diretora executiva do Instituto Coalizão Saúde, o ICOS, foi executiva na CACI e presidiu a Unidas no período de 2011 a 2015, e a Diretoria de Integração Nacional de 2009 a 2011. Enquanto esteve na direção da Unidas, foi membro titular do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, Câmara de Saúde Suplementar da ANS e do Conselho de Administração da ONA. Possui MBA em Gestão e Saúde Pública na USP e pós-graduação em Gestão Estratégica da Saúde na Universidade de Miami. Bacharel em Direito, cursou especialização em Direito na Medicina na Universidade de Coimbra, em Portugal, e especializou-se em Gestão de Sistema de Saúde na FEPAR. Conosco hoje, nós temos uma bancada composta por Silvia Seinfeld, que é formada em Administração com ênfase em Marketing na ESPM e com pós-graduação na área de saúde no INSPER, tendo trabalhado como consultora empresarial na INDG, a empresa de consultoria em gestão fundada pelo professor Vicente Falcone. Posteriormente, com controle e melhoria contínua de processos, qualidade, recursos humanos, tendo atuado pelo Grupo Cura, e atualmente é diretora executiva no CERTA Hospital Dia, em São Paulo, e membro atuante da Sobracam. Conosco também Newton Quadros, nosso vice-presidente de mercado, que é administrador, especialista em qualidade hospitalar, professor de graduação e pós-graduação em administração hospitalar, superintendente do Hospital Regional de São José dos Campos e coautor do livro Hospital Dia, um modelo sustentável. E conosco também Valquíria Moura. Valquíria Moura é vice-presidente de odontologia, cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria, diretora técnica de odontologia da Bloco Cirúrgico, Unidade de Cirurgia Ambulatorial em Brasília, e diretora técnica da Tiaval Odontopediatria, onde desenvolve um programa de cirurgia ambulatorial em odontopediatria. Nós separamos algumas perguntinhas para nortear nossa conversa. E para começar, Denise, eu queria te perguntar, você comentasse, no contexto da saúde suplementar no Brasil, quais são os principais desafios enfrentados para garantir a atenção cirúrgica de baixa, média e alta complexidade aos pacientes ambulatoriais e como esses desafios se comparam aos do sistema público de saúde? Claro, falando com uma ênfase na saúde suplementar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos também. É uma honra estar aqui. Queria cumprimentar e parabenizar a Sobracam por essa iniciativa. Falar do cenário de saúde suplementar hoje é algo que traz para a gente, que está na agenda de todos os gestores. Aqui no Instituto temos discutido muito a sustentabilidade, não só financeira, mas também a sustentabilidade assistencial do setor de saúde como um todo, mas especialmente na saúde privada. O que nós percebemos com muita, que é por unanimidade, é a falta de recursos no sistema, seja no segmento público ou privado. Portanto, existe um desafio importante da sustentabilidade financeira, buscar novos modelos de negócios que possam contribuir para esse equilíbrio, não só para as operadoras de serviço, mas também para as próprias estruturas de prestação de serviços hospitalares e de medicina diagnóstica. Entendemos que novos modelos podem ser incorporados, a exemplo do que já acontece no mundo. Fábio, nós temos estudos aqui no Instituto que demonstram que em todos os países, principalmente onde a gente encontra um modelo universal de assistência, existe uma aceleração nesse processo de incorporação desses novos modelos de negócios, enquanto aqui no Brasil a gente ainda continua com essa cultura hospitalocêntrica que muitas vezes vai na contramão não só da gestão de custos de saúde,
mas também e principalmente as respostas que o paciente pode e deve ter desse sistema, que é uma qualidade maior de assistência com menos riscos. Portanto, a primeira bandeira que eu levanto é no sentido da gente repensar esse acesso, que é algo desafiador, também no sistema público. Sistema privado, nós temos também problema de acesso. Acho que é unanimidade que hoje é o maior desafio do sistema de saúde é a questão do acesso, né? E muitas vezes essa dificuldade de acesso se dá justamente porque procuramos estruturas complexas para respostas de saúde que podem ser realizadas, especialmente agora com tecnologias adequadas, com inovação, em ambientes que sejam mais bem estruturados, seguros, mas que necessariamente não ocupem espaço em leitos de alta complexidade. Nós temos aí a média da OCDE, nós temos uma utilização em média de 50% a 55% em alta complexidade, enquanto no Brasil isso gira em torno de 67% a 70%. Então, desafogar esse sistema, inclusive para viabilizar acesso, é um grande desafio, tanto para o sistema de saúde suplementar como para o sistema privado. Muito bom. A gente ouve agora, principalmente depois da pandemia, que é unânime que nós precisamos encontrar novos caminhos, novas saídas aí para os desafios, não só de custeio, né, mas justamente de acesso e de mudança, eu acho, da epidemiologia da própria clientela dos planos. A gente sabe que, apesar de ter havido um aumento do número de vidas cobertas, mas que a gente sabe que é um perfil muito diferente do anterior e uma conta que está difícil de fechar. Então, acho que o diagnóstico, né, ele é mais ou menos unânime, mas quando a gente fala, não, precisamos de novas soluções, precisamos de novos caminhos, mas quais são esses novos caminhos, quais são essas novas soluções? Então, para comentar isso, eu queria convidar o Newton para fazer o comentário do que disse a Denise, para pegar esse gancho, Newton. Então, quais são essas novas soluções aí que você pensa para a assistência dos pacientes cirúrgicos? Nós verificamos em muitos países que poderíamos considerar mais avançados do que o Brasil, o investimento na coordenação do cuidado. Tá? Além do acesso, que é muito importante, que a Denise frisou, nós precisamos entender que o modelo que nós desenvolvemos no Brasil, que se balizou no conceito do fee-for-service, quase um shopping de saúde, né, onde o paciente não é conduzido de forma adequada, tecnicamente competente, e ele passa a fazer um consumo que muitas vezes é desnecessário e às vezes perigoso para a sua própria saúde. Então, a coordenação do cuidado é extremamente importante, principalmente quando ela agrega um processo educacional, porque sabemos da influência genética, mas sabemos também os hábitos, o meio ambiente, o ambiente externo e como isto afeta a nossa saúde física, a nossa saúde mental, transformando uma população com problemas de saúde, às vezes acima da média, acima do necessário. Uma outra área que é muito, eu diria, muito já comprovada nos Estados Unidos e na Europa, é a deshospitalização. O que eu acho também interessante, Denise, é quando eu participo de eventos, congressos, todas essas iniciativas, todas essas ideias e essas experiências são trazidas em plenário, discutidas e aplaudidas. Mas, na prática, pouca coisa muda, poucas coisas são implantadas. Nós ainda estamos no modelo conservador do sistema de saúde, um modelo voltado para a produção, não para a saúde, não para a prevenção,
com muitas queixas e poucos caminhos na busca de soluções efetivas. Então, o terceiro ponto que eu coloco é que nós precisamos mudar a visão mental deste modelo, que é baseado na desconfiança, que não é baseado na cooperação, que não compartilha dados para que as decisões possam ser tomadas de uma maneira mais científica e eficiente, e em benefício da própria população. E, por final, eu não consigo entender esta separação entre saúde privada e saúde pública. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando em população, nós devemos falar em interoperabilidade de dados. Nós precisamos da tecnologia para termos um prontuário, e esse prontuário nós podemos circular em estados, em cidades, em prestadores, em operadoras. Quando o indivíduo sai de uma operadora para outra, ele começa quase tudo de novo. Então, este modelo, ele já está morto, ele já está falido. E como as necessidades da saúde para a população são crescentes, nós, profissionais, temos a obrigação não apenas de pensarmos, escrevermos, mas colocarmos em prática imediatamente, porque a sinistralidade está aí presente, os desafios estão aí, os avanços tecnológicos estão vindo cada vez mais fortes. Então, nós precisamos mudar o modelo mental das pessoas que são partícipes, que são líderes das duas áreas, seja da prestação de serviço, seja da operação de serviço, incluindo aí uma visão do ente público, né, que poderia estar unindo os dois setores que são indispensáveis. Nós precisamos do setor público e nós precisamos do setor privado para munir a população brasileira de uma saúde adequada. Então, temos muitos desafios, mas esse último item, que tem a ver com posicionamento e cultura, talvez seja o mais importante, que aí está o toque da mudança real e prática de sairmos da teoria para efetivar ações que possam trazer resultados mensuráveis para a saúde da população brasileira. Muito bom, excelentes as colocações. Mas eu queria prosseguir aqui e fazer mais uma pergunta para a Denise e, na sequência, convidar a Sílvia para fazer o comentário, entrando mais na questão realmente do financiamento, né? Então, e também pensando na questão da saúde suplementar. E queria saber de você, Denise, como os sistemas de saúde suplementar no Brasil estão se adaptando para lidar com a crescente demanda por atenção cirúrgica, especialmente de média complexidade, mas também de baixa complexidade, especialmente dos pacientes não oncológicos, né? E se existem estratégias inovadoras sendo adotadas para garantir a sustentabilidade desses serviços. Tá. Fábio, primeiro eu queria fazer um comentário na fala do Newton. Ele abordou pontos importantíssimos para a sustentabilidade do sistema, e a fragmentação, sem dúvida, Newton, é algo que não é um problema do sistema de saúde. Na verdade, ele não é problema, ele não é a causa, ele é uma consequência de um modelo assistencial não articulado, né, não também fragmentado, uma consequência do modelo de negócios, né? Tem um conselheiro nosso aqui do Instituto que diz, Fábio, assim, você quer conhecer o sistema, estude o seu modelo econômico. E, realmente, esse modelo econômico que está posto, ele nos leva a essa fragmentação. O Newton também destacou sobre interoperabilidade, a importância de termos aí uma democratização e uma transparência melhor de informações em saúde. Hoje à tarde eu acompanhei uma audiência pública com a participação da Secretária de Saúde Digital e com a participação de instituições nessa área de saúde digital, lá no Congresso, e a grande discussão, Newton, era justamente onde todos concordam que deve existir um compartilhamento de dados, a interoperabilidade está na agenda do Ministério da Saúde,
está na agenda do setor privado. No entanto, existe um questionamento a respeito de governança. Portanto, assim, para a gente pensar políticas de saúde, Fábio, a gente precisa necessariamente ter informações que possam definir, inclusive, aonde a gente pode aportar mais recursos para dar melhores respostas à população, e indicar onde essa reestruturação deve ser feita. Com relação à tua pergunta, a gente ainda, como eu disse na minha fala inicial, existe ainda uma cultura de utilização de estruturas complexas para respostas mais... Então, quando você pensa em cirurgias de baixa e média complexidade, não faz sentido a gente utilizar estruturas muito mais complexas e que muitas vezes expõem muito mais o paciente. Então, o que a gente vê hoje, alguns hospitais, algumas redes hospitalares começam a organizar a sua oferta de recursos no sentido de criar estruturas mais adequadas para determinadas demandas. Isso acontece muito em sistemas verticalizados, principalmente aqueles sistemas que têm uma necessidade de orientação e de articulação desses recursos em todos os elos da cadeia de serviços, na parte de prestação de serviço diagnóstica, hospitalar e também como operação de serviço, como operadora de serviço. Então, sistemas verticalizados tendem a organizar melhor os seus serviços no sentido de criar estruturas mais adequadas para darem respostas mais adequadas a essas demandas, e aí mais especialmente no que você fala de cirurgias com menor complexidade ou com média complexidade, sem utilizar recursos, evitando desperdícios de recursos e oferecendo uma segurança e mais qualidade na assistência ao paciente em estruturas adequadas. No entanto, aquelas unidades hospitalares que têm ainda esse modelo de atender na sua estrutura toda e qualquer demanda, né? Existe uma falta ainda, vamos dizer assim, de iniciativa nesse sentido. Salvo algumas exceções, a gente ainda tem uma orientação muito feita pela caneta do médico, né? Então, muitas vezes, talvez, e aí sem eleger culpados, mas identificando frentes de atuação, talvez uma revisão ou um diálogo ou uma comunicação melhor com os médicos, com a equipe multidisciplinar. Em algumas patologias, a gente envolve não só o médico, mas toda a equipe multidisciplinar. Esse diálogo com as sociedades médicas, com as entidades médicas, com os conselhos, talvez mereça uma atenção especial nossa para essa reorganização do sistema. Muitas vezes a gente aponta para o outro, o que a gente chama, brincando ali, lá na Unidas eu chamava muito a terceirização da culpa, né? Então, a gente fica buscando um apontando para o outro, ou todos apontando a mesma solução, sem iniciativa objetiva. Portanto, eu acho que um primeiro passo importante seria uma mobilização ou uma frente de atuação, de educação dos médicos através de suas instituições e dessa turma jovem que está chegando. Agora, em novembro, nós vamos fazer um grande evento aqui no Rebouças, voltado para acadêmicos, os acadêmicos da USP e de outras instituições, eles chamam ligas estudantis, etc. Qual é o nosso propósito lá? Abrir o olho dessa moçada que está entrando no mercado de saúde, seja público ou privado, para enxergar outros horizontes. Portanto, acho que essa matéria, essa discussão que você traz com tanta assertividade, a gente precisa sair também, a exemplo do que o Newton trouxe, né, Newton? Sair das plateias, dos auditórios, onde todos concordamos e não idealizamos, e muitas vezes temos a dificuldade de transformar isso em serviços e até em contratos, começar a dialogar com quem atua e quem tem essa visão assertiva do sistema. E, com certeza, o médico, o enfermeiro, todos os profissionais de saúde devem ser envolvidos nesse debate. Fábio, se você me permite, apenas uma pequena consideração, né? Nós, muitas vezes, exaltamos o setor privado
e não damos a importância devida ao setor público, o que é um erro. Na área da saúde, o setor público tem muito a ensinar ao setor privado, muito a ensinar. Se nós analisarmos a estruturação, atenção primária, secundária, terciária, quaternária, as unidades de pronto atendimento, os ambulatórios especializados, as AMAs, AMES, as UBSs, né? O sistema de regulação. Então, o setor público, ele tem uma importância muito grande, são 150 milhões de pessoas atendidas, tem um know-how muito grande quando se fala em prevenção, quando se fala em ações epidemiológicas, né? Por isso que eu ressalto o papel, a importância de trazermos o setor público e não deixar o setor público como se fosse um ente à parte e valorizar excessivamente o setor privado. Então, o setor público tem muito a ensinar, inclusive aí no que a Denise comentou, como acesso, tá? E como conseguir organizar o sistema para que o modelo não seja hospitalocêntrico. E é muito difícil quando a visão econômica, o modelo econômico está baseado na estrutura hospitalar. Existe também um grande ponto que devemos considerar, sempre quando eu visito hospitais e olho dentro do centro cirúrgico, o mapa cirúrgico, eu conto em torno de 60% a 70% das cirurgias que podem ser feitas em ambiente de cirurgia ambulatorial. E aqui eu não estou falando de pequenos procedimentos. Eu estou falando de uma colestectomia, estou falando de uma artrodese de coluna, estou falando de uma artroscopia das pequenas articulações. Já houve evolução da cirurgia ambulatorial. Cirurgia ambulatorial não é pequenos procedimentos. Cirurgia ambulatorial pode ser médios procedimentos, pode ser grandes procedimentos, depende da elegibilidade. Então, veja que a importância de mudar esse modelo mental, enquanto o Estado tem problemas, principalmente depois da pandemia de filas cirúrgicas, não tenha dúvida que uma estrutura organizada de unidades ambulatoriais poderia reduzir 80% essa fila cirúrgica, fora de estruturas mais complexas e mais caras. Porque quando você faz um procedimento de pequeno ou média complexidade, ou até de grande complexidade, que não estaria adequado para uma estrutura mais complexa, você vai estar gastando mais. Então, é esta visão que os Estados Unidos saíram na frente, o Medicare e Medicaid já abraçaram, a Europa saiu na frente, e o Brasil precisa acordar para isso, pegar os dados e fazer as boas práticas que são já efetivadas em muitos sistemas de saúde pelo mundo. Muito bom, eu estou de acordo com você, com tudo que você disse, Milton. Inclusive, esse é um tema de um dos webinars que nós vamos fazer, que é justamente com o presidente da Frente Parlamentar em Saúde, propondo, trazendo uma proposta de elaboração de uma política nacional de cirurgia ambulatorial. A gente entende que, e é justamente o tema desse webinar, se é possível acabar com a fila de pacientes cirúrgicos no SUS, e propondo como uma resposta a isso uma política nacional de cirurgia ambulatorial, porque a gente entende que essa cultura de mutirões, né, que existe hoje, ela ameniza o problema imediato, mas ela não vai na raiz da questão, que é a formação das filas, né? E a gente sabe também que o SUS, na verdade, ele funciona não é para 150 milhões de habitantes, é para 200 milhões, porque quando a gente aqui precisar de um transplante, é no SUS. Se alguém aqui tiver um infortúnio de um trauma e for socorrido na rua, vai ser pelo SAMU e vai ser levado a um pronto-socorro provido de um hospital público e depois removido num hospital privado. E tem aquelas outras coisas que a gente não percebe, como vigilância sanitária, como várias outras coisas que também são atribuições do SUS, do próprio Programa Nacional de Imunização. Então, nós entendemos, sim, Newton, estou de acordo com você, eu acho que isso é ponto pacífico na Sobracan, de que a cirurgia ambulatorial é um modelo que funciona tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública. E concordo com você que a saúde é uma só, né? Não existe pura e simples saúde é saúde, né? Inclusive, isso foi uma das coisas que nós discutimos também num dos webinars, até a Silvia colocou isso aí com muita propriedade. Bom,
Primeiro, obrigada, Fábio, Newton, Denise e Valquíria, por, né, me chamar aqui para participar desse webinar. Aprendo sempre muito com vocês. A gente tem feito esses webinars, eles têm sido assim uma construção muito boa do que é a cirurgia ambulatorial e o pé em que ela está aí nas nossas políticas públicas, em relação ao financiamento, em relação a como ela está nos Estados Unidos, enfim, é sempre muito produtivo ter essa visão do todo. Então, obrigada pela participação. Doutora Denise, muito obrigada por tudo que você fala, por toda essa experiência que você traz, e a gente aprende muito aqui nessa sua volta aí por todos os mercados, né, Unidas, ANS, Instituto Coalizão, enfim. E ainda nesse sentido, eu fico pensando aqui, como vocês dizem, sempre eu fico tentando ser prática, né? Eu acho que eu tenho falado bastante aqui, eu gosto muito de ser prática, propor ideias e trazer, talvez, movimentos que a gente poderia fazer, e aproveitar a Denise, que está aqui, que provavelmente já viu a Denise, o Fábio, o Newton, assim, que já viram esses movimentos, né, acontecerem no mercado, e eu fico me perguntando se a gente consegue usar alguns movimentos que a gente teve no passado para, eventualmente, fazer uma força-tarefa para o futuro. Né? Então, o Newton muito fala, né, de prontuário único, de dado, né, de ter os dados na mão para fazer a gestão, né, de ter a informação, o cuidado do paciente coordenado. Né? Então, isso, para mim, me vem dados, né? Dados. Em 2005, teve uma transição, foi muito dolorida, vamos dizer, para nós gestores, mas a gente teve... Todos os hospitais eles eram baseados na tabela MB, 90, 92, CIEFAS, CHPM, enfim, cada um tinha o seu modelo de tabela, certo, doutora? E aí, em 2005, eu acho que foi o ANS, né, ele fez uma proposta que todos os hospitais iam ter o mesmo código TUS, independente da tabela que usassem. Pois bem, os convênios pegaram suas tabelas MB, MB 90, 92, CIEFAS, enfim, etc., etc., e a gente foi obrigado a fazer um grande deparo nos nossos sistemas, certo, doutora? E unificar. Então, uma biópsia de próstata, ela era o código, sei lá, 2800-0, e ela virou aquele 40, 30, 20, 50, enfim, eu não sei de cabeça os códigos, tá? Então, esses códigos foram meramente ilustrativos. Mas quando a gente fez isso, eu entendo que a gente conseguiu juntar os dados, né? A gente conseguiu, em todos os hospitais que falavam, não consigo fazer porque aqui é CIEFAS, aqui é CBHP, mas a gente conseguiu falar para a saúde suplementar, ok, agora a gente pelo menos está falando a mesma língua. Agora o código TUS é o mesmo, independente da MB que vocês usam. Então, eu entendi naquela época que foi um grande movimento direcionado à junção de dados. E fico pensando agora nesse nosso bate-papo, onde todos têm trazido muito a relação da importância da informação, a importância de todo mundo estar junto para sentar. A gente vê os vários atores do mercado, desde as operadoras, né? As operadoras de saúde têm sim mostrado interesse em sentar na mesa, a gente vê a ANS se movimentando para sentar na mesa, os médicos também se movimentando para sentar na mesa, mudando-se a cultura, e, obviamente, os hospitais, né, e todos aqui. Então, os dentistas, enfim, todos nós aqui com essa intenção, porque, querendo ou não, a gente chegou num momento que tem que sentar para conversar, e que todos têm falado em todos os webinars que esse momento chegou. Então, Denise, eu queria aproveitar aqui esse momento com você e entender, você acha, e aí o Newton também fala, e a gente tem falado muito de uma saúde única, né? E a gente sabe que hoje no SUS e na saúde suplementar, para começar, as tabelas são diferentes. A gente tem códigos diferentes, né? A gente tem codificações, tem a tabela do SUS e a tabela CBHPM, que agora na saúde suplementar, pelo menos, está equacionada. Será que seria muito sonho meu, ou tem alguma previsão de algum projeto, esse tipo de junção de dados, esse tipo de deparo, que a gente consiga sentar eventualmente, alinhar, aproveitar o ânimo, né, do mercado, que estão todo mundo animado para fazer essa mudança, e eventualmente sentar
e alinhar esses códigos, né? Enfim, e além disso, né, acredito ainda, né, ainda nessa junção de todas, ainda sendo mais propositiva, que se a gente conseguir também deixar tudo no guarda-chuva do Ministério da Saúde, né? A gente vê que o Ministério da Saúde hoje fala muito pela saúde pública, mas pouco fala pela saúde suplementar e tem muito pouca ação. Acho que o mais perto que a gente chegou de uma saúde geral para o Brasil foi quando teve a pandemia e a oportunidade que a gente teve de vacinar a população inteira. Então, acho que foi, em questão de saúde pública e vacinação, a gente vê que foi um movimento onde o Ministério da Saúde atuou para o público e para o privado, para os 200 milhões de habitantes. Assim. Claro, teve os seus momentos, os seus percalços, não é nem entrando nisso, mas foi um momento que a gente viu isso. Então, doutora Denise, me ajuda, você acha que a gente consegue, em algum momento, sentar e começar por essa tabela? Como que foi que a gente conseguiu juntar essa tabela? O que aconteceu para a gente juntar as tabelas da saúde suplementar? Tem condições da gente juntar a tabela SUS com a tabela TUS? Silvia, bom, primeiro, parabéns aí pela sua sensibilidade, né, e criticidade no olhar, assim, numa jornada histórica grande. Você deu uma passeada aí do CIEPAS para hoje, mas trazendo pontos principais de diálogo mesmo necessário entre setor público e privado. Aqui no Instituto Coalizão Saúde, nós somos um instituto propositivo em políticas inovadoras para o país. Temos uma agenda estratégica, Silvia, e uma das agendas, uma das prioridades é avançar e colaborar o setor privado como um grande protagonista, de apoio à organização, vamos dizer assim, dessas informações de dados no país. Hoje nós temos, eu falava há pouco sobre a audiência que teve hoje à tarde, liderada aí numa subcomissão, onde o tema era justamente essa preocupação sua, assim, como fazer esse diálogo. E o que a gente viu foi um pouco também o que o Newton trouxe na fala dele, né? Alguém do setor privado falando da experiência da TIS, né? Eu participei do COPIS, eu tenho até uma culpazinha em cima desse processo todo, que eu estava lá no COPIS na época que a gente estava estruturando, discutindo qual era o melhor formato, etc. E aí a gente viu assim que no sistema de saúde suplementar isso foi provocado pela regulamentação, né? Então, setores como a saúde, seja no ambiente público ou privado, muitas vezes precisam de uma motivação, e isso é um dever de casa que a gente poderia pensar também de um sistema mais autorregulado e menos obediente ao Estado, porque somos setor privado. Mas, normalmente, as provocações, elas acontecem a partir da celeridade da inovação. O que é que acontece? A agência reguladora tem que administrar essas, e aí vide o que ocorreu com a saúde digital no Brasil, né? Também o que ocorreu nas discussões de modelo de remuneração, que evoluímos pouco, mas a ANS teve que realmente tomar também voz nesse processo. E o que a gente percebe agora é que a gente começa a ter um diálogo maior entre os dois setores, com propostas, vamos dizer assim, convergentes, seja do órgão regulador, seja até de quem faz as leis, do Congresso Nacional. Por exemplo, agora, o Instituto Coalizão Saúde tem um grupo de trabalho em parceria com o InovaHC, do Hospital das Clínicas, e em parceria com a FGV, fazendo uma grande discussão sobre a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Existe um projeto de lei que está no Congresso Nacional, onde trata da inteligência artificial em todos os setores da economia. Ele classifica a saúde, Fábio, como um setor de alto risco para a aplicação de inteligência artificial, e generaliza de uma forma que pode inviabilizar algumas inovações que muitas delas já estão, inclusive, presentes no sistema, só não está regulamentado. Então, qual é o nosso cuidado? Não acontecer o susto que nós tivemos com a Lei Geral de Proteção de Dados.
Não vem, daqui a pouco atropelou todo mundo. Então, devemos estar atentos, não só à regulamentação, existem leis que sequer são aplicadas, mas, às vezes, as leis elas não são aplicadas para fazer acontecer, mas elas são aplicadas para evitar que coisas boas aconteçam. Então, e muitas vezes não é falta de vontade do legislador, é justamente tratar todos numa regra só. Então, acho que a gente tem que estar atento, o Instituto, as sociedades. Eu sugiro, inclusive, que a Sobracan conheçam essa matéria, vejam onde tem impacto no seu modelo de negócios, para que a gente possa colaborar para esse regulamento, esse arcabouço legal favoreça isso. E aí, Silvia, já mais objetivando a tua pergunta, a gente acompanhou e contribuiu aqui no Instituto, lá atrás, com a discussão e a construção da RNDS, né? que é justamente a Rede Nacional de Dados, a Rede Nacional de Saúde Digital. É justamente a organização do sistema que está hoje em prática, né? Esse projeto dentro do Ministério da Saúde, e a Rede Nacional de Saúde Digital, ela traz justamente essa proposta, né? A proposta que o Newton trouxe. E aí a gente tem, Newton, se eu não me engano, alguns estados já aplicados essas regras, né? Então, a gente teve uma discussão bem bacana sobre a RNDS aqui, que resultou de uma publicação que está disponibilizado no nosso site. E hoje, para a proposta da programação de 2024, Silvia, o Instituto está mobilizando esses atores, seja prestadores de serviço, medicina diagnóstica, operadoras de saúde, academia, para que a gente possa ser menos reativa e mais propositivo nesse processo de organização de informações em saúde. Existe um consenso que deve ter uma governança, sim, e isso, muitas vezes, a gente precisa, como precisou na saúde privada, para o TIS, um órgão regulador, a gente precisa de uma governança. Em alguns países, esse diálogo tem sido feito com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e eu acho que aqui no Brasil a gente vai ter que conduzir isso de uma forma coletiva, quer dizer, é uma discussão que a sociedade deve participar. E quando eu falo da sociedade, eu falo principalmente dos players, dos que fazem acontecer a saúde no Brasil, inclusive as associações de pacientes, que não podem ser excluídos desse processo. Então, entendo que esse movimento está acontecendo, talvez não na celeridade que nós gostaríamos, né? Hoje, participar de uma audiência na Câmara dos Deputados sobre interoperabilidade, é quase que eu pensava isso como algo inusitado aí há um ano atrás, né? E todo esse processo, tudo que a gente vem fazendo, tudo que vem acontecendo, não só no Brasil e no mundo, no campo da inovação, tem forçado, sim, ou se não pelo amor, pela dor, né, Newton, que essa transformação aconteça. Eu vejo isso como um grande desafio, mas uma grande oportunidade, inclusive para a gente enfrentar a fragmentação do sistema e enfrentar essa possibilidade, a potencializar outros modelos de negócios transformadores no sistema de saúde. Mas se a gente ficar cada um no seu consultório, cada um no seu negócio, cada um na sua empresa, de fato vão chegar regras, leis, enfim, que dificilmente vão favorecer a esse processo, né? Eu, como sou uma mulher otimista, né, eu acredito nessa transformação e acredito que a gente tem um papel importante nela, né? Então, e convido, inclusive, a Sobracan para estar aí ativamente presente aí nesse movimento. Agora, no dia 7 de novembro, nós vamos fazer um encontro com um Fórum Nacional de Saúde do ICOS. A ideia é que a gente tire essa agenda para 2024, e no início do primeiro trimestre vamos fazer um grande Fórum Nacional de Saúde, Newton, com pilares estruturantes para que haja
essas transformações aconteçam, sempre trabalhando em parceria e com a integração público-privada. Então, até fica o convite aqui para vocês participarem dessa grande mobilização que a gente pretende fazer com os players da saúde, no sentido de unir forças, né? De realmente ter uma coalizão para que essas transformações ocorram. Eu acredito muito, Denise, na participação dessas entidades, tá? Principalmente quando as entidades têm um objetivo social. Mas eu tendo a buscar soluções mais simplistas, porque nós temos que escolher as nossas lutas, né? E, às vezes, quando a gente escolhe uma situação muito complexa, a gente discute, mas não efetiva. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Se o governo federal, através do Ministério da Saúde, utilizando a lei das concessões, modelo PPP, lançar um programa de parceria público-privada na área da cirurgia ambulatorial, documentar, regulamentar, definir questões de qualidade, né? Olha que não estou falando de muita complexidade. Enquanto numa estrutura hospitalar você vai gastar 250 milhões, no hospital dia você vai gastar 25 milhões, tá? 10%. Essa estrutura tem a capacidade de produzir mais de 3 vezes o que um hospital geral pode produzir em cirurgias. Só aí você desmonta a fila cirúrgica da pequena, média e, em alguns casos, a alta complexidade, a depender do paciente, se for elegível ou não para a cirurgia ambulatorial. Então, eu vejo muito discussões filosóficas, um pouco maniqueístas, tá? E longe de soluções mais efetivas. Então, entidades como o Instituto Coalizão, a Sobracan e diversas outras entidades muito bem intencionadas, com pessoas muito bem qualificadas, podem se ajudar. Mas eu acredito muito que o papel do ente público como regulador, como uma estrutura que sirva de exemplo, é importante, porque a natureza do setor privado é a competição. Por mais que se discuta interoperabilidade, coalizão, cooperação, a natureza é a competição, é o entre aspas, é o salve-se quem puder. Por isso que o ente público ele tem um papel preponderante, um papel regulatório preponderante, e quando ele lança e tem capacidade para isso, ele sim pode mudar a cultura num espaço de tempo menor. Esse exemplo simples que eu dei, né? Que é uma forma de você conseguir reduzir as filas e aumentar o acesso e melhorar a saúde da população, com uma ação bastante simples, que é isso que eu falei. Eu queria só pedir desculpas e fazer uma retificação. RNDS é Rede Nacional de Dados em Saúde, tá? Eu acho que eu falei saúde digital, mas é Rede Nacional de Dados em Saúde, que é um projeto lá do Ministério da Saúde. Eu queria fazer essa observação. Louca para ouvir a odontopediatra. Aqui no Instituto Valquíria, a gente está com um projeto muito bonito, um projeto de ISG, em parceria com a Operação Sorriso, para assistência a crianças com fissura lábio-palatina. Eu aprendi muitíssimo, a gente já estamos aí no 3º workshop, construindo uma linha de cuidado, desde o nascimento até a fase adulta. Eu fiquei impressionada aí com a... E tem uma intervenção cirúrgica importante que pode e deve utilizar de estruturas mais adequadas, né? Você não acha? Olha só eu aqui, já sendo o Fábio, o entrevistador. Só que com mais competência, viu, Exatamente. Denise? Mais competência, mais simpatia. Eu estava justamente aqui ansiosa para te perguntar mesmo se existia algum projeto, assim, se tinha algo da odontologia envolvido em algum projeto da sua instituição, porque, como o Newton estava dizendo ali, que a Sobracan acaba sendo uma instituição multidisciplinar que é rara de acontecer, que a gente acontece ali com todas as profissões envolvidas na questão da cirurgia ambulatorial. Então, eu insisto que a odontologia apareça nessa sociedade, porque é muito difícil, e eu insisto, seguido observando, que eu guardo com muito carinho, porque o Brasil é muito avançado nisso. A gente tem instituições muito importantes que desenvolveram vários protocolos cirúrgicos, que se não for feito num ambiente adequado, a gente não consegue dar seguimento.
e vira um adulto que perdeu o time de fazer a hora certa de fazer. E não vai ficar do mesmo jeito mais, né? Então, eu percebo isso muito na minha prática clínica, que eu também fui barrada por alguns protocolos, Silvia, tipo que você estava falando aí, de códigos específicos, o dentista ele é barrado isso o tempo inteiro, porque a gente tem uma tabela de código TUS, nossa também, mas que, ao mesmo tempo, quando eu vou praticar a minha odontologia dentro de um centro cirúrgico, e eu preciso de uma estrutura hospitalar para poder fazer isso, as operadoras não entendem que isso é um procedimento que eu vou fazer, um procedimento odontológico dentro de um centro cirúrgico, e aí é completamente reprovado. Nunca se tem autorização de nada para você fazer nada, porque esses códigos se embananam entre eles, e por mais que a gente tente algum recurso, alguma coisa assim, é muito difícil. Então, para a gente conseguir que a odontologia entrasse, para mim, eu tive uma barreira muito grande. Consegui romper um pouco essa barreira. Aqui em Brasília eu consegui fazer com que alguns hospitais fizessem códigos próprios para mim, e a gente conseguiu que alguns convênios fizessem códigos próprios para fazer o atendimento odontopediátrico dentro de um centro cirúrgico, e eles cobrindo a parte hospitalar, né? Mas o que funcionou mesmo, que acabou funcionando, foi o setor privado, quando a gente teve a possibilidade de atuar dentro de um centro cirúrgico ambulatorial, fazendo a deshospitalização acontecer fora. Porque os nossos pacientes são pacientes saudáveis, que precisam de cirurgias, que não vão precisar de ocupar um leito depois. Então, é o protocolo da cirurgia ambulatorial clássico que a gente precisa. Entendi. Então, essa era a minha curiosidade, uma pergunta que eu ia te fazer mesmo. Se tem algum projeto ou alguma pesquisa que vocês já fizeram envolvendo a parte da odontologia também nesse circuito aí. Mais especialmente, eu falo desse projeto que a gente fez um estudo que foi demonstrado aí o impacto social dessa iniciativa, apesar da gente ter, como você mesmo falou, instituições assim renomadas, inclusive a Operação Sorriso é uma instituição internacional que tem atuação em vários países, mas aqui no Brasil, especialmente no meu Nordeste e no norte do país, existe uma carência muito grande de assistência. É incrível que uma ainda, embora seja um procedimento tão simples, 1 a cada 10 crianças sequer completam o primeiro ano de vida por conta de uma patologia que poderia ser cuidada e é agravada por outro, porque termina decorrendo de outras patologias. A gente viu também que a falta de acesso é importantíssima, especialmente quando a gente trata dentro da linha de cuidado do momento oportuno e da preparação e depois na cirurgia. Então, hoje a gente está construindo essa linha de cuidado para sermos propositivos, inclusive essa nossa conversa aqui me traz até uma ideia, Newton, da gente levantar isso na publicação, de utilização de estruturas que sejam adequadas, mas necessariamente sejam ajustadas à necessidade do cuidado e talvez dar uma celeridade não só no sistema privado, mas no sistema público também, no cuidado com esses pacientes, né? Aqui, Valquíria, quando a gente discute políticas públicas de saúde, a gente tem esse olhar, como eu disse, o Instituto é apartidário, então nós dialogamos com várias frentes parlamentares, independentemente de quem as comande. Nós temos trabalhado também com essa visão multiprofissional, né, com o cuidado multidisciplinar. Entendemos, inclusive, importante esse papel da Sobracan no sentido de fazer essa representação, porque muitas vezes, infelizmente, nesses fóruns de debate, a gente tem muito segmentado o interesse do médico, o interesse, né, de cada conselho, muitas vezes espelha a fragmentação do sistema quando a gente discute questões aqui no Brasil, de procedimentos, inclusive, que podem ser feitos por outros profissionais, não necessariamente o médico, que a gente tem isso isso visto e aplicado com muita maturidade em outros países, e aqui no Brasil a gente ainda tem um conservadorismo, inclusive de normas que impedem essa discussão. Então, acho que é muito importante a gente ter instituições com esse olhar plural e que a gente possa dar aplicabilidade a isso, objetividade a isso. E é isso que a gente está buscando fazer agora, especialmente nesse projeto, Valquíria, que envolve a odontopediatria, que envolve
também fonoaudiólogos, psicólogos, uma série de profissionais que hoje ainda tem realmente essa dificuldade de organização desse cuidado, aquilo que o Newton disse no começo, né? Falta um farol, não é, Newton? Falta alguém para conduzir esse paciente no sistema público e privado para que ele possa ter esse cuidado mais organizado, né? Então, eu acredito que a gente, nos últimos 5 anos, a gente evoluiu em algumas discussões, até em algumas práticas, no que se refere, por exemplo, à saúde digital do Brasil, a todas essas transformações, mas questões estruturantes ainda a gente demanda ainda a utilização de práticas do século passado, né? E, Valquíria, eu acredito muito nessa turma inovadora que vem aí, sabe? Eu fico muito feliz quando eu participo de fóruns onde eu vejo pessoas... E eu trago isso para a minha casa também, tá? Hoje mesmo eu tenho uma filha que é presidente, CEO, presidente executiva no Sindicato de Hospitais de São Paulo, no Sindiosp. Ela, inclusive, hoje está em Portugal, lá no Congresso Internacional. Eu tenho uma que também é gestora na área de tecnologia, de TI, de um grande grupo verticalizado. Tem uma que é enfermeira auditora. Então, meu legado é que essa nova geração realmente transforme, né? Tudo aquilo que a gente vem idealizando, que a gente vem estudando, que a gente vem discutindo, que isso seja, de fato, materializado, não só para um sistema mais equânime, mais sustentável, mas principalmente para aquilo que a gente quer de melhor para o paciente, não é, Fábio? Eu vi uma apresentação sua, Fábio, que você fala disso, né? É importante para o equilíbrio econômico-financeiro, é importante para evitar desperdícios, mas o mais importante é a gente criar um ambiente favorável e que realmente ofereça esse cuidado organizado para o paciente, né? E, acima de tudo, eu acredito na força das organizações e na força do coletivo para isso, Fábio. É muito bom, Denise. Eu acho que esse farol que você está dizendo é a equipe multidisciplinar, né? É a equipe multidisciplinar quem pega na mão do paciente, coloca ele no centro do processo e sabendo trabalhar junto ali, né? Tendo o paciente realmente no centro de todas as atenções, leva isso adiante, né? Então, se é um procedimento odontológico, se é um procedimento médico, quer dizer, não importa. Se aquele paciente precisa de uma estrutura de centro cirúrgico de padrão hospitalar e é um paciente ambulatorial, um paciente que ele pode ser melhor conduzido em casa, e eu acho que a gente vai evoluir, inclusive, para a integração entre o sistema de cirurgia ambulatorial e home care, e expandir essas possibilidades, né? Isso é muito interessante. Mas eu queria só trazer um pouquinho aqui para aquilo que... deixar uma pergunta que eu gostaria até do comentário de todos. Começando, claro, por você, Denise. A gente, quando apresenta, e a Silvia acho que vai se identificar aí, quando a gente apresenta essa ideia da cirurgia ambulatorial para as operadoras de saúde, explica o que explica a conceitualização, explica o que é a unidade de cirurgia ambulatorial, eles ficam encantados, e aí quando a gente vai sentar para conversar em valores, a coisa não anda, né? Mas ela não anda de jeito nenhum, porque invariavelmente a operadora quer saber quanto ela vai economizar em relação aos custos da sala de cirurgia dentro do hospital. E ela, às vezes, tem uma certa incapacidade de entender que a economia do modelo ela não vem pura e simplesmente desse valor. E aí eu queria perguntar como fazer, né, para colocar na cabeça do gestor da operadora que o modelo de cirurgia ambulatorial é um modelo que precisa de uma construção de modelos de remuneração próprios e de que maneira a gente consegue trabalhar isso aí. Legal. Olha só, primeiro, eu falei em algum momento na nossa conversa sobre a questão da conscientização da equipe multidisciplinar, especialmente o médico que demanda aquele procedimento específico, ou o odontopediatra, enfim. Mas eu penso que algumas operadoras de saúde, aliás, muitas delas têm investido bastante, algumas num modelo equivocado, outras, mas, enfim, temos estruturas de atenção primária em várias operadoras de saúde.
Talvez uma porta de entrada importante de diálogo fosse uma conversa também com essas organizações, né? Talvez hoje, por exemplo, algumas operadoras que têm esse serviço estruturado têm feito da atenção primária ou daquele primeiro contato um orientador para alguns especialistas. Talvez esse caminho também seja um caminho para ser construído com a operadora antes mesmo da gente ir para a mesa para fazer negócio. Porque quando você chega hoje na mesa de fazer negócios, basta você olhar para os números que foram apresentados para a saúde suplementar agora, muito recentemente, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Hoje, o gestor, Fábio, ele não está olhando a médio e longo prazo. Ele quer saber como vai fechar a conta desse mês. A gente sempre teve esse grande desafio na saúde, mas especialmente nesse momento, eu acho que agora vou entregar a idade, em quase 30 anos de atuação no mercado, eu nunca vi um cenário de sinistralidade tão crítico quanto a gente vivenciou recentemente, né? Agora, com uma certa mudança no último trimestre, mas ainda é muito tímida no sentido de equilíbrio para as contas das operadoras. Então, nada que você for levar, não é só cirurgia ambulatorial, não. Qualquer proposta que você levar hoje para a mesa do gestor, primeiro, não leva demanda para ele, né? Para dizer, olha, eu preciso que você me dê isso, que você faça aquilo. Não, leva solução, porque demanda ele está com a mesa cheia. Eu te digo como é na vida real. Né? Outra coisa também, se você chega com a proposta no modelo fee-for-service, você não vai nunca concorrer com um hospital que tem uma estrutura de custos muito maior, etc., etc. Tem uma rotatividade muito maior de eventos, está 24 horas faturando, e tem lá centros de custos que compensam outros, etc. Então, se eu pudesse fazer e dar uma sugestão, talvez a construção de um modelo onde fosse colaborativo e onde a gente pudesse também evoluir naquilo que o Newton trouxe sobre novos modelos de negócios, sobre novos modelos de pagamento. O que eu vejo, não só na atenção secundária e terciária, mas também na própria organização dos serviços de saúde, todo modelo que você leva, que é mais do mesmo, ele é rechaçado, mesmo que ele traga uma economia, como você mesmo falou, na jornada. A operadora ela enxerga aquele procedimento dentro daquelas tabelas que a Silvia colocou muito bem, e quanto é que eu vou ganhar, vamos dizer assim, ou diminuir as minhas despesas, e muitas vezes faz uma conta míope desses impactos. O que eu sugeriria era que a gente buscasse trabalhar uma proposta que acompanhasse esse processo de inovação, que forçasse as operadoras a pensar um pouco fora daquele quadrado que seria o fee-for-service, né? É claro que nem toda demanda de saúde ela vem. Você pode utilizar outros modelos, como o fee-for-service com performance, ou mesmo um bundle, ou mesmo outro modelo aí que esteja posto. Mas alguns eles vão ser mantidos no fee-for-service. Mas você fazer algo que seja inovador para que ela sinta que está evoluindo nos seus modelos de negócios, talvez seja um diferencial. E uma das questões que eu sempre coloco, né, que é muito utilizado no nosso setor, é a questão da gente ter um projeto piloto que demonstre isso, né? Vocês têm aí o Newton, que é a primeira vez que eu ouvi falar em deshospitalização, em hospital-dia, em tratamento ambulatorial, foi o Newton que me ensinou, né? Ele foi o meu professor, e eu tive, meninas, a honra de escrever o prefácio de um livro dele, que hoje ainda de vez em quando eu vou lá, quando tem esses projetos grandes, para estudar um pouquinho aí o que o nosso professor ensinou. E eu vejo que a gente pode, dentro desse modelo, levar um modelo mais inovador para a mesa do gestor. Se você me perguntar hoje, Denise, o que seria? Eu posso pensar em algo que dê uma contrapartida de informações de dados maior, que a operadora não tem isso, o hospital não manda para a operadora o índice de infecção hospitalar, o hospital não manda para a operadora qual é a resolubilidade que ela tem em determinados
quanto tem de reinternação, quanto tem de novas cirurgias por procedimentos realizados com baixa qualidade. Isso o hospital não dá. Mas talvez se a gente oferecer uma cesta mínima de indicadores para as operadoras de saúde, e aí mostrando para elas até uma disposição de orientação, de organização, de compartilhamento de risco, talvez isso brilhe um pouco o olho do gestor, e aquele que tem uma visão mais empreendedora vai querer participar dessa experiência, vamos dizer assim, com os serviços filiados à Sobracam. Qual é a minha sugestão? E quando a gente tem um modelo, e tem um piloto, e tem dados, sensibiliza muito mais o gestor do que simplesmente você fazer uma proposta de preço. Então, se eu pudesse ousar aqui a dar eu falaria isso, né? Eu sentaria na mesa, não do outro lado da mesa do gestor, mas eu sentaria com ele para construir um modelo novo e buscar fazer isso com uma operadora que tem uma sensibilidade maior no cuidado com os pacientes. Eu não estou dizendo aqui que nenhum modelo é privilegiado, mais ou menos, mas todos nós entendemos o papel e como cada um organiza seus serviços de saúde. Talvez tenha a sensibilidade de um gestor que olhe para o processo com inovação, com responsabilidade e principalmente com essa visão do paciente como o grande beneficiário desse processo. Como o Newton diz, existe um consenso em relação a essas propostas, mas quando a gente vai traduzir isso num modelo de negócio, em contratos, você mesmo falou agora, tem uma dificuldade enorme de inserir isso na agenda do gestor. E isso só vai acontecer se ele entender que está sentado com o parceiro, entender que vai fazer algo inovador e diferente. Porque, para fazer mais do mesmo, ele já tem uma rede enorme de serviços que, bom ou ruim, com resultados, ele não sabe nem quais são os resultados que tem, não sabe nem quais são os desfechos. Como é que ele vai qualificar como um desfecho bom ou ruim da sua rede prestadora de serviço? Então, quando a gente chega oferecendo esse algo a mais, né, talvez a gente tenha uma sensibilização maior e uma adesão maior. Senão, a gente vai ficar naquela quebra de braço que era o que a gente fazia lá na Bahia no século passado, Newton, lá quando eu era gestora da CACI, era paralisar serviços, hospitais, você lembra disso, né? A gente, à frente de uma operadora de saúde, a CACI, que é a maior operadora de autogestão do país, e aquela quebra de braço, aquela briga que hoje eu brinco dizendo que os CPFs hoje se dão super bem, se abraçam, tapinha nas costas, tomam um cafezinho juntos, mas os CNPJs ainda não estão conciliando, né, para fazer isso acontecer no ambiente de negócios, né? Mas, como eu disse, eu sou uma mulher otimista, então acho que a gente tem que estar junto para construir essas mudanças. Talvez a gente ter um modelo de atenção inovador como esses que vocês ofertam para os serviços de saúde, como serviço de saúde, talvez seja uma oportunidade também de mudar e de quebrar alguns paradigmas que a gente tem aí e que desfavorecem a adesão a essas inovações que a gente tem no setor, né? Muito bom, Denise. Silvia, como é que você está fazendo aí na prática, aí em São Paulo? Conta para a gente. Bom, acho que ainda falando, né, de dados, de informação, e aí reflete nisso, as operadoras também não sabem juntar os dados ainda, né? Então, quando você chega para a operadora, né, Denise, eu acho que isso acaba sendo inovador, pelo menos uma parte, né? Não tanto, mas uma parte. Você acaba chegando para uma operadora e fala, ó, neste meu pacote, né? Então você já oferece um pacote, ou seja, o pacote eu acho que você já propõe para a operadora, vamos compartilhar o risco? Se eu fizer dentro do que eu estou te propondo, bom para mim, né? Se bom para a empresa, né? Bom para o paciente. E se a gente fizer fora, a gente acaba assumindo. Então a gente chega muito com esse modelo de compartilhamento de risco, né? Num pacote fechado, que é o que a cirurgia ambulatorial consegue oferecer. Porque a gente aqui na cirurgia ambulatorial, a gente não tem muito o que inventar e a gente não quer inventar, né? Então, a gente precisa ser eficiente, a gente
precisa ser efetivo e precisa ser resolutivo. Não pode fazer o paciente... Não, tem que ser assim, técnico, pontual e resolutivo. Não pode ter segundos problemas. Então, não tem... E também, quando ele vai num hospital dia, né, hoje os hospitais dias variam de 12 a 60 horas, tá? Então, no caso... Ele não pode ficar mais, né, segundo a legislação. Então, você tem que trabalhar contando com que aquele modelo aconteça naquele momento. Hoje, a gente vê que alguns hospitais, eles acabam tendo mais aparato. Então, eles colocam alguma meia, eles fazem uma fisioterapia, enfim, não estou falando que não tem que fazer. Mas hoje, uma cirurgia ambulatorial, a gente pensa muito mais na eficiência dessa cirurgia ambulatorial e como aquele paciente vai voltar mais rápido para casa em segurança. Então, você tem que ser pontual, executivo, pragmático, né? Super profissional, fazer com qualidade e segurança, né? Então, ter todas as infecções controladas, ter todas as equipes multiprofissionais, enfim, ter essa questão de segurança muito bem implantada. Então, quando a gente chega para a operadora hoje, já propondo esse modelo, né, de compartilhamento de risco, o que a gente ouve é que nem sempre eles conseguem calcular esse valor, né? Fica difícil esse cálculo na base de dados. Acho que a segunda parte aí que algumas operadoras falam é em relação à dificuldade com a cirurgia ambulatorial, de eles não enxergam ainda isso como um benefício, eles não conseguem enxergar. Eu vejo alguns preconceitos, talvez. Mas também, eu vou dar o braço a torcer aqui, que eu sinto cada vez mais, e aí nesse momento que a gente tem falado, né, de crise, como oportunidade. Eu também vejo eles também com muito mais ouvidos. Eu tenho conseguido muito mais reuniões, muito mais atenção nesse momento, né? E eles sentando para fazer conta, era uma coisa que há 2 anos atrás a gente não conseguia. Então, hoje a gente consegue sentar na mesa, falar e explicar, ó, aqui nesse pacote tem uma diária, tem o material e medicamento, tem a anestesia, honorários médicos, enfim, eles conseguem sentar com a gente e fazer esse cálculo, mas ainda tem essa dificuldade com os dados e dos cálculos, né? Mas, de novo, também não posso... acho que tem sentado para conversar, tem ficado mais atentos, todos nós estamos mais atentos, né? Todo o setor está mais atento, e é isso que a gente tem feito. Então, ouvir você, Denise, falando que tem essa oportunidade, ver o Fábio e o Newton, né, e a Valquíria protegendo esse modelo, discutindo com os órgãos que tem que discutir, também dá força para nós empreendedores para conversar e para mostrar nossos benefícios, né? Acho que em relação aos dados também, o que você diz, Denise, é legal esse envio de dados, a gente tem esses dados na mão, e é isso, de infecção, de quanto você conseguiu deshospitalizar. Então, nesse manual da Sobracan, que a Sobracan lançou, lá tem os indicadores de deshospitalização, de quantos pacientes você conseguiu desinternar e você acompanhou e deu tudo certo na casa dele, ou seja, a segurança da deshospitalização. Esse, para mim, é o melhor indicador que a Sobracan colocou dentro do manual. Os outros todos, assim, faz parte da infecção, né, que todos os hospitais têm, número de óbitos, se você controla evento adverso, enfim. Mas esse, para mim, é o mais especial, né? Quantos por cento a cirurgia ambulatorial conseguiu entregar para a sociedade, para o paciente, e entregar ele conseguir voltar com qualidade de vida e segurança para casa, né? Então, a gente tem seguido esse manual à risca, né? Tentado nessa busca dessa implantação, e a gente começou esse monitoramento em janeiro de 2023. E a boa notícia que a gente tem para mostrar, depois compartilhar com os convênios e talvez fazer isso com mais força que você propôs, Denise, mostrar esses dados, é que 100% foi bem para casa, ficou bem. A gente fez o controle 24 e 48 horas. A gente fez esse monitoramento com uma empresa de deshospitalização, de home care, onde uma enfermeira liga para o paciente e, caso precise, o médico vai prestar esse cuidado domiciliar.
Então, essa empresa entregou para a gente esse monitoramento, e lá a gente conseguiu monitorar 24, 48 e 100% foi entregue aí com segurança, paciente com qualidade de vida na sua casa. Então, eu acho que é isso. Para nós aqui da cirurgia ambulatorial, além do controle de custos, que eu acho que a gente tem na nossa mão, né, a gente quer fazer com eficiência, a gente precisa fazer com eficiência, né, que a gente precisa entregar com eficiência, é esse indicador, o deshospitalização. Então, para mim, o indicador que a Sobracan colocou no manual é campeão. Eu estou começando a compartilhar com as operadoras, eu acho que todos nós devemos fazer isso, à medida que todas as unidades de cirurgia ambulatorial tiverem, e a gente conseguir comprovar o sucesso do nosso modelo. Então, de novo, agradecer a Sobracan e a Denise aí, né, a Valquíria, por esse apoio a esse modelo inovador, e a Sobracan por ter esse manual e esses indicadores que norteiam aí o nosso dia a dia e conseguem comprovar a eficiência dos nossos serviços. Muito bom. Bom, aí, Silvia, é interessante você colocou isso aí, e eu estou pensando justamente nisso, quer dizer, não é uma opção a gente ter bons desfechos. A cirurgia ambulatorial, você não tem uma UTI à disposição, você não tem uma estrutura hospitalar à disposição, e justamente internar ou você precisar transferir, né, ou o paciente reinternar no meio da noite, são os principais aí indicadores de que você não está fazendo a coisa direito, a coisa como deve ser. E a economia vem exatamente daí. A economia vem de você saber que precisa seguir critérios muito estritos e selecionar muito bem o paciente, o cirurgião, a estrutura, porque tudo precisa dar certo. E aí eu acho que, nesse aspecto, empacotar, que é o que você colocou, eu acho um modelo que ele funciona particularmente bem na cirurgia ambulatorial, mas aí eu vejo um grande problema no empacotamento, que não está em calcular e fazer esse compartilhamento de risco, porque se você está falando de procedimentos com desfechos clínicos razoavelmente conhecidos e de pacientes que são muito bem selecionados para ter esses desfechos clínicos previsíveis, o problema que eu vejo é na perenidade desses contratos, né, e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ao longo do tempo, por conta da questão da inflação médica, principalmente, e do aumento dos custos dos insumos e das tecnologias que vão muito além da inflação geral. E aí o problema que eu vejo é que você, ao longo dos anos, quando você senta ano a ano com a operadora para renegociar, ela te propõe a inflação do país. Ela não te propõe a inflação médica. Aí fica mais essa questão. E aí eu queria saber do Newton. Newton, estratégias aí práticas para conversar com a turma das operadoras aí, para manter uma parceria que mantenha aí a perenidade dos contratos aí com um equilíbrio econômico-financeiro adequado. E aí depois o comentário da Denise também. A cirurgia ambulatorial não é a solução. A cirurgia ambulatorial é uma alternativa. A solução é que os agentes do sistema de saúde percebam que nós vamos enfrentar desafios muito complexos no futuro próximo. Envelhecimento, problemas de saúde mental. Nós vivemos hoje um problema gravíssimo geopolítico mundial. Nós temos o problema climático, ou seja, nós temos que ter a responsabilidade e a consciência que nós vamos enfrentar desafios maiores do que nós enfrentamos hoje. Não adianta ficar se queixando que a sinistralidade está alta. A sinistralidade está alta por incompetência dos atores do sistema, que nós chegamos a isso. Esta incompetência é de todos, não é de uma parte ou de outra. Essa incompetência ela só se dissolve se houver compromisso real, social, e não compromisso de setores, de corporações, de conselhos. Olhe quanto tempo se passou para se adotar a telemedicina. A telemedicina não é favorável para a população, então não se discute, às vezes, muitas vezes, o que é benéfico para a população, o que é benéfico para o todo, mas sim para a parte. Enquanto este modelo mental não for alterado, não vai adiantar. Nós vamos ter discussões, congressos, seminários, instituições, mas vamos estar fazendo o mesmo modelo mental. Tá? Então, eu acho que o que precisa mudar é a consciência
e a visão clara dos perigos e dos desafios que nós estamos a viver e que nós vamos viver nas próximas gerações. É a responsabilidade que nós temos quando nós partirmos com quem ficar, tá? É isso. Então, não, quando se fala em saúde, se fala em saneamento básico, se fala em educação, se fala em alta tributação para produtos que afetam a saúde. O modelo é complexo, o cenário é complexo, tá? Então, não conseguiremos soluções simplórias para questões complexas, mas para buscarmos as soluções que são mais eficientes, né, nós temos que ter cooperação, e falta cooperação. Isso, Bom, primeiro, Fábio, eu queria pegar um ganchinho aí no que você falou sobre, ainda sobre reajustes e práticas de mercado, e você falou sobre a questão das operadoras desejarem aplicar o IPCA, né, ou até menos, né, com desconto, enfim. Eu quero dizer que eu, como gestora de operadora, muitas vezes a gente conseguia fazer negociações de não fazer revisão nos valores dos contratos em determinados prestadores de serviço, e o custo disparava, né? Porque a variável utilização e a variável desfecho clínico não era, resolubilidade não era considerado. Então, você aplicar o IPCA ou aplicar o reajuste que foi definido pela agência reguladora para planos de saúde, que também, às vezes, é muito utilizado como referência para alguns prestadores de serviço, esse ou aquele indicador, isso está longe de ser a solução, inclusive para o gestor da operadora, né? Eu acredito muito que... e eles têm consciência disso, né? Muitas vezes criam regras que nem sabem por que estão aplicando, como, por exemplo, o que tem a ver a aplicação de IPCA num serviço tão particular como é o do prestador de serviço de saúde, né? Por que não menos e por que não mais? A discussão não é por aí, né? A discussão de custos, e aí eu lhe digo que hoje a gente já tem vamos dizer assim, profissionalização maior de alguns participantes de prestação de serviço, nessa questão de se organizar melhor, entender melhor seus custos para poder dialogar com o mercado, mas, de fato, ainda existe, ainda tem um caminho importante para caminhar na maturidade dos players no momento de refletir sobre custos em saúde, né? Os impactos nos custos são muitas variáveis, né? Não é só um reajuste de tabela ou um código de tabela que vai fazer mudar. E, assim, acho que todos têm consciência disso. O que falta é essa disposição de mudança, né? Essa questão da transparência de dados e informação, eu acho determinante para a gente seguir mudando. A questão, o Newton falou sobre a questão da colaboração, de uma visão sistêmica. Quando nós criamos o Instituto Coalizão Saúde, a gente, desde o início, nós temos esse propósito de abordar as questões estruturantes do setor, e questões estruturantes não passa por preço, não passa simplesmente por um diálogo entre os players, mas passa também por aplicação de iniciativas inovadoras. E aí, Newton, eu acho que nós conseguimos, de alguma forma, evoluir em algumas discussões, né? Hoje, por exemplo, nós fazemos uma discussão importante sobre o complexo econômico e industrial na saúde. Agora mesmo, a última Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada em julho desse ano, nós fizemos uma conferência livre, foi a primeira conferência livre realizada pelo setor privado para colaborar com a 17ª Conferência Nacional de Saúde, ou seja, teve que ter 17 realizações para que a gente colocasse a nossa carinha lá e dissesse, olha, queremos participar disso, o complexo econômico e industrial envolve a prestação de serviço da saúde privada ao serviço público, e somos um sistema único. Isso, muitas vezes, eles têm uma dificuldade de compreensão. Eu acho que hoje a gente, aqui nessa conversa boa, que eu nem vi o tempo passar, a gente terminou apontando várias coisas que
que fazem parte dessa agente estruturante, né? E eu acho que existe uma disposição. Se tem um ponto positivo que eu penso que a gente não tinha há 5 anos atrás, até um pouco mais, era essa convergência de propósito, né? Isso a gente conseguiu nos últimos anos, né? Então a gente vê muito essas discussões aqui no Instituto mesmo. Nós percebemos assim que existe uma convergência de identificação de quais são essas motivações, essas questões estruturantes, né? E a gente procura ser propositivo nisso. Concordo com o Newton que não existe bala de prata, né? Não vai ser a cirurgia ambulatorial, também não vai ser, acaba com o fee-for-service, muda tudo, vamos criar uma, né? Joga fora todas as tabelas, né, Silvia? Quer dizer, não existe uma bala de prata. De fato, assim, existe um grande desafio que é cada vez mais, assim, acho que hoje a tecnologia tem exigido muito da gente, né? Se traz benefícios, como o próprio Newton falou da saúde digital, etc., também exige uma atualização importante daqueles que participam desse setor. Ele falou sobre a intersetorialidade, com saneamento básico, etc. Não existe, desconheço um segmento que tem um impacto tão grande na área de inovação e tecnologia do que a saúde. Então, acho que buscar fazer junto essas soluções mais coletivas e amadurecer o sistema para essas transformações, eu acho que é algo que o líder que não está antenado nisso, ele vai ficar no caminho. Eu me lembro quando a gente criou o Instituto, teve uma grande liderança que disse assim, olha, eu não sei o que vai dar nisso aí, mas eu quero estar sentado nessa mesa para as discussões. Ou seja, ele nem sentou achando que ia colaborar bastante com a gente. Ele sentou para dizer, eu quero saber se os meus interesses vão ser preservados. E hoje é um grande articulador e motivador, e, enfim, integrador aqui no sistema, aqui no ICOS, né? Então, eu acredito nessa possibilidade de mudança. Eu vejo discussões como essas que a gente está fazendo aqui, que passam por modelos que não são, como eu disse, a bala de prata, mas quando você soma com outras iniciativas, a gente vê o processo de transformação acontecendo de fato. Acredito, sim, que existe uma disposição e um bom senso, vamos dizer assim, um desejo de todos de resolver questões. Eu vejo aí representantes de operadoras de serviço sendo bastante propositivos e articulando bem aí as discussões e procurando orientar essas operadoras para essas mudanças inovadoras. Essa transformação não vai acontecer da noite para o dia, mas eu acredito que a gente tem construído, sim, dando uma celeridade maior e na força da organização e das pessoas. Por isso que eu acredito que a Sobracam pode nos guiar também por novos horizontes, novas possibilidades de inovação, não sendo a bala de prata, como o Newton mesmo fala, mas se juntando a todas essas iniciativas que a gente precisa ter para suportar esse grande desafio que não é só do Brasil, né? Do mundo inteiro, né? Se você, a exemplo do que ocorreu na pandemia, a gente viu aí grandes sistemas de saúde estudados como referência se ajoelharem aí diante de um imprevisto. Portanto, eu acho que eu acredito muito nesse poder de transformação da gente e sempre estou muito estimulada a não só fazer a discussão, mas também a participar dessas transformações, né? E acho que agradeço muito aí o espaço, Fábio. É sempre muito bom estar com vocês aqui no Instituto Coalizão Saúde. A porta está aberta. Quero conhecer essa publicação que a Silvia falou. Confesso que não tive a oportunidade de acesso. E assim, é importante a gente fazer essas discussões para a gente, para os nossos associados, para os players, mas é muito bom a gente deixar de falar da gente para a gente mesma. A gente precisa levar isso para outros públicos, porque só sensibilizando os outros públicos é que a gente vai conseguir caminhar aí como uma sociedade aí, como a Sobracam, que pode ser um balizador aí nas transformações que a gente precisa, especialmente na questão do acesso, que eu acho que é onde vocês podem ter um diferencial muito maior
com essa estrutura que a gente tem hoje organizada ainda para assistir às demandas de saúde do século passado, né? E, infelizmente, a gente ainda tem muita coisa tem muito caminho para caminhar, mas eu vejo com otimismo aí essa força de vontade de transformar, de inovar, de fazer diferente. Eu quero acreditar que esse legado a gente vai deixar, viu? Muito bom, obrigado, Denise. A gente papo, quando é bom, ele passa e a gente nem vê, né? A gente acabou avançando um pouquinho além da nossa previsão aí inicial, mas eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi um papo muito saboroso mesmo, né? Antes de mais nada, né? É muito prazeroso conversar com você e foi muito bom também aí contar com a contribuição do Newton, da Silvia, da Valquíria. E dizer também para você que nós, da Sobracan, estamos à disposição do IPOS também, queremos trabalhar, né, em novos projetos e estamos sempre aí à disposição para levar essa bandeira da cirurgia ambulatorial, que é uma bandeira que se soma às outras, né, todas as outras aí. Então, conte sempre também com a gente, do lado de cá. Vamos pensar em algo para 2024, viu, Newton? Quero um café com você. Pode ser com você e com os demais, pode até ser virtual o nosso café, mas eu acho que fica esse desafio aqui, né, da gente poder levar propostas mais objetivas para essa mudança de visão, né? Eu fico à disposição. Vamos trabalhar juntos, sim, com certeza. Então tá joia, obrigado a todos e vocês que nos acompanham, fiquem conosco que nos próximos webinars vem mais temas aí de interesse sobre a cirurgia ambulatorial e Felícia Sobracan, Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, espera por vocês. People all over the world are united by a shared aspiration to live a healthy life. Helping people to live healthier and longer is the reason we exist. At Siemens Healthineers, we pioneer breakthroughs in healthcare for everyone, everywhere.